O grupo de bordadeiras Doces Linhas teve início no ano de 2017, quando a professora aposentada da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Pelotas, Maria Antonieta da Linha, ofertou uma disciplina sobre bordado no projeto de extensão da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, chamado Universidade Aberta à Terceira Idade, UNAT. A disciplina intitulada Bordaduras, a Vida Bordada, transformou-se em um projeto de extensão realizado no Museu do Doce e passou a chamar-se Doces Linhas, Bordados no Museu do Doce. Esse projeto reuniu um grupo de mulheres que uma vez por semana se encontravam no museu para desenvolver seus trabalhos de bordado. Ao longo deste período, muitos trabalhos foram desenvolvidos nos diversos encontros que ocorreram no museu. Neste percurso de aprendizado, se estabeleceu um ambiente de amizade, trocas, confraternizações e de desenvolvimento de diversas ações, como os aventais bordados para o Museu do Doce e exposições, como a realizada na Feira Nacional do Doce, a FenaDoce, no ano de 2019, em que foram expostos fragmentos do patrimônio de Pelotas. A seguir, veremos alguns trechos de encontros realizados de forma online com as bordadeiras, em que elas compartilham um pouco sobre as suas vivências da prática do bordado com o grupo Doces Linhas. Quando eu me aposentei da universidade, eu comecei a me dedicar mais ao bordado. Eu sempre que eu me lembre, eu sempre bordei, né? Desde mocinha, menina, assim, sempre alguma coisa eu bordei. Mas o grupo, na realidade, ele vai ter origem depois disso. Porque quando eu me aposentei, comecei a me envolver mais com o bordado, até porque eu tenho ideia de que o bordado começou a se destacar muito, grupos de bordados, né, pelo Facebook, principalmente pelo Facebook. Né? Aqui no Brasil, as Irmãs Dumont, um grupo na França, Le Chardin Baville, e algumas casas em Porto Alegre que faziam, que tinham, ou assim, traziam as bordadeiras e promoviam, então, cursos pagos, né? E eu fiz uns 2 ou 3 desses cursos depois de aposentada. E logo depois, no Museu do Doce, né, que a minha filha Carla dava aula já na história e na museologia, e teve um período em que foi coordenadora do Museu do Doce, e ao mesmo tempo foi criada a UNAT, que agora é UNAP, né, com cursos para idosos. E aí, conversando, eles me sugeriram que a gente oferecesse uma disciplina para a UNAT de bordado. Aí eu e uma outra bordadeira aqui da cidade, que já dava cursos e tudo, né, a Mariane, nós começamos então nos dispusemos a dar uma disciplina que até foi surpresa, porque eles pensavam que era uma disciplina só teórica, e na realidade era para bordar, né? Isso a gente começou a trabalhar no Museu do Doce. E aí tinha um grupo de senhoras, e inclusive havia 2 ou 3 homens no grupo também, né? E nós começamos com a teoria, a história do bordado, né? Tudo isso que dizia, e a variedade, os diferentes tipos de bordado, e logo trouxemos o material para elas bordarem, para eles e elas bordarem. E, na verdade, um desistiu e os outros 2 bordaram, né? Conseguiram bordar. No final, nós fizemos uma exposição, então, desse bordado, que foi igual para todos, né? Que nós tínhamos proposto, e alguns desistiram, que não era aquela proposta que eles estavam esperando, mas a maioria continuou. Quando terminou o semestre, né, o pessoal perguntou: e aí, o ano que vem vai ter de novo? Nós vamos continuar? E aí eu disse: olha, como disciplina assim, organizada, não, mas nós podemos fazer um grupo de bordado, né? Aí, conversando com o pessoal do museu, o museu nos acolheu, né? Por isso o nome se chama Doces Linhas, porque está no Museu do Doce. O grupo do bordado foi criado quando a gente através da UNAP. E aí eu fui convidada pela
professora Maria Antonieta, inclusive até havia dito que eu não tinha condições, por causa que eu sofri um AVC e eu tenho sequela do lado esquerdo. E aí ela me disse para mim, não, tudo é possível, vamos tentar. Eu disse, bom, então vamos tentar. Aí eu entrei no grupo e estou até hoje. Fiz alguns bordados, algumas coisas que estão no meu alcance, né? Estou acompanhando elas, é muito bom. E aí eu frequentava o C3, que é um órgão lá da Católica, que nem é o UNAT. E lá eu fiquei sabendo que a Federal ia fazer alguns trabalhos com pessoas idosas, e eu me interessei, e aí me inscrevi. Foi dessa forma que eu conheci a UNAT. E aí entrei por engano, porque dizia bordado, e eu não imaginava o que seria. Eu pensei que fosse, por exemplo, dar um passeio nos museus da cidade, nos casarões da cidade. Seria um bordado, né? E acabei caindo no lugar certo. Aí, quando nós chegamos no final do ano, do semestre, aí ia ser encerrado, e aí eu não sei quem foi que propôs de nós continuarmos nos encontrar, e foi o que aconteceu. A receptividade do grupo, eu acho que foi maravilhoso. Eu recém tinha me aposentado, eu saí em junho e entrei no NAT procurando uma coisa para fazer, eu olhei no jornal, estava ali uma inscrição, fiz, né? E tinha mais outros cursos, né? E quando eu abri, caiu bem naquele ali, Memórias e Museu, bordado livre, bordado, vou lá. E fiz, e até hoje, tanto é que a gente, algumas, né, a gente se gostou e fechou, e hoje resolvemos fazer o grupo livre fora do NATMA, lá no Museu do Doce, e continuamos até hoje. A convivência com o museu, dentro do museu, e com a universidade em si, tem sido muito importante. Isso nos traz, dizer assim, a gente tem uma outra relação com a juventude, então isso nos rejuvenesce, isso nos aumenta o nosso, amplia, né, o nosso universo de relações e de relação com os jovens. E todo mundo é de muito bom humor, né? Muita alegria. Já não tem gente pessimista lá dentro, né? Não sei se é o bordado, se é o grupo. Claro que na primeira aula eu fiquei apavorada no bordado, porque eu nunca tinha pego um paninho para bordar. E o primeiro que a Antonieta me deu para bordar, eu rasguei. Eu fui cortar a linha e cortei o tecido. Aí eu tinha vontade de morrer. Tinha vergonha de dizer para ela o que eu tinha feito, mas eu tive que dizer, porque eu não tinha outra coisa para apresentar. E ela disse, não te preocupa que eu vou dar um jeito. E ela deu um jeito. E esse bordado se tornou uma almofada que nós fizemos para o pessoal do Retrate. Foi meu primeiro bordadinho rasgado e arrumado pela Antonieta. Várias vezes eu tive vontade de não voltar mais, porque eu ficava apavorada de não saber fazer, me sentindo ridícula. Aí um dia eu pensei, só um pouquinho, eu não sou obrigada a saber bordar. Eu vou fazer o que eu sei, com carinho, com amor. Se vai sair bonito, se não vai sair bonito, não interessa, eu vou fazer. E é o que eu faço até hoje. Eu faço um monte de coisa, assim, manual, assim, eu gosto de costurar, eu sei fazer crochê, mas tudo, assim, básico, eu gosto de fazer as coisas com a mão. E mais, ultimamente, eu não estava fazendo nada, nem livro de colorir, nada, assim. E aí, o ponto cruz eu já queria aprender. E como eu não tinha nada, como eu não rendia as coisas em casa, eu pensei, eu vou fazer um curso, ou vou entrar em alguma coisa, pelo menos eu faço, né? Sai alguma coisa. E eu tenho muito material em casa. Aí, para eu poder estar, né, para não desperdiçar aquilo, né, que eu tenho, para usar para alguma coisa.
Então, aí eu queria mas assim, né, me ocupar mesmo, né, e aproveitar o que eu já tinha, né, o meu tempo e aquilo que eu já tinha na minha cabeça, e me obrigar a fazer, né, porque o tempo passava e eu não fazia nada, porque eu estava cuidando da minha vida, das outras coisas, né, da casa, da filha, do marido, e as minhas coisas de manual que eu gosto de fazer, eu não me encaixava ali, sabe? Porque ia deixando, né? E como era semana, toda semana tinha um local que você se reunia e fazia, então você se forçava a fazer, né? E o bordado eu me esqueço da vida e da maneira que é dado o bordado, a gente não se cobra, a gente acaba virando meio artista, assim. Quem é artista, quem tem o dom, vira artista de verdade. Eu lá, quando pequena, no colégio, a gente tinha, né, trabalhos manuais e eu parei, claro, depois fui trabalhar, fui criar filho, essa função, né, parei. E agora, quando eu comecei, eu digo, eu acho que eu não sei. Mas não, é uma coisa que está na gente. Então, claro que a gente vai aprimorando, mas eu sabia, alguma coisa eu sabia. E eu sempre mexo com uma amiga também que está no grupo, que eu estudei em colégio de freiras, que a gente né? E aquilo era muito rígido, tu tinha que fazer... atrás do bordado tinha que ser quase como na frente, tinha muita rigidez. E agora não, agora a gente pode, não que não tenha que fazer bem feito, mas quer dizer, a gente pode criar, o grupo dá essa possibilidade, né, de a gente criar. E criando, eu acho que fica até mais bonito do que aquele certinho. E uma das coisas boas que nos aconteceu foi, por acaso não, até porque a gente procurou o apoio de um fotógrafo e artista, o Leandro Celister, que morou aqui muito tempo, estudou aqui, inclusive, e é um designer que tem isso por profissão e que trabalhava e trabalha ainda com... como é que eu vou dizer, figuras das cidades. E ele acabou sendo convidado para fazer a decoração das Fena Doce em 2019. Né? E nós já estávamos em contato para bordar, nós queríamos bordar a cidade. Né? Que isso está acontecendo em muitas áreas do bordado, em muitos grupos. E então, afinal, nos encontramos, ele veio, a gente conversou, participou do grupo, e nós acabamos bordando a cidade, que resultou numa exposição na Fena Doce, de 2019. Aí isso nos deixou muito felizes, orgulhosas, imagina só, né? Claro. Como era no entorno da praça, a gente saía das reuniões, ia olhar bem o que era que nós estávamos bordando, as figuras. Isso nos chamou a atenção também para o acervo, né? Claro. O acervo cultural da cidade, histórico da cidade. Foi muito legal, muito, muito, muito legal. Em 2019, a gente ganhou a exposição na Fena Doce. Não sei se a Antonieta falou. Então, cada uma de nós ganhamos um quadro. O quadro que a gente bordou, a gente trouxe para casa. Então, foi um momento marcante, né? Para nós, assim, foi bem destacado na mídia, né? E na parte de jornalismo, tudo. A gente participou, acho que em 2019, da Fena Doce, um arquiteto que é daqui de Pelotas e mora em Porto Alegre hoje, ele riscou, ele pegou a parte da decoração da Fena Doce e ele fez os desenhos e nós bordamos. Aí sim, a gente se encontrava quase que de segunda a sexta no museu, bordava sábado, domingo de noite, de dia, de noite, porque tinha que ser aqui para terminar. Era na correria, não porque aí tinha a data de entrega, né, e não era pouca coisa, eram grandes os trabalhos. Eu acho que foi o que mais marcou para nós, foi a nossa participação na Fena Doce.